confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. Ver a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Com o Band Play, o jogo aberto anda lado a lado com você. Fique por dentro do que rola em campo sem pagar nada. Baixe o Band Play e assista de onde estiver. Moto G05 por R$ 57,57 mensais. Liquidificador Mundial por R$ 73,99. Smart TV TCL 32 polegadas, só R$ 82,91 por mês. Fone Motorola, só R$ 179. Acesse agora o site ou app da Band Shop e aproveite. Band Shop, a loja oficial da Band. O setor de inteligência do Ministério Público monitorou a sede da Rio Forte Vigilância e Segurança Privada, na zona oeste do Rio. Em 3 dias diferentes, as câmeras flagraram o delegado da Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, entrando e saindo da empresa de escolta armada. Segundo a investigação, o policial, servidor que estava cedido ao Instituto Rio Metrópole, chegava em um carro preto com giroflex e placa sem registro oficial. A empresa está no nome de Leilson Nepomuceno, pai do delegado, que nos 10 dias de vigilância nunca apareceu por lá. Para o Ministério Público, Leilson era usado como laranja. Franques foi um dos presos na operação de ontem contra a cúpula do Instituto Rio Metrópole, autarquia ligada ao governo do Rio. Segundo o Ministério Público, o Instituto Rio Metrópole fechava contratos com 2 empresas. Parte do dinheiro ia para o Instituto Bio, que, de acordo com a investigação, era uma entidade de fachada. A presidente da organização sacava o dinheiro e a Rio Forte fazia a escolta dos valores. Mais de 86 milhões de reais em contratos estão sob suspeita. A pessoa que era responsável pela fiscalização do contrato, ela era a mesma pessoa que era responsável pelo saque do dinheiro, né? Então havia uma confusão de personagens ali que indicava a existência de um esquema que foi puxado e a gente conseguiu detalhar. Além das prisões, a Justiça suspendeu os 2 contratos investigados e proibiu novos repasses às empresas envolvidas. Na decisão, o juiz Marcelo Rubioli afirma que houve total aparelhamento espúrio do Estado e sangria das verbas públicas. No total, foram 6 presos na operação de ontem, entre eles o presidente do Instituto Davi Perini Vermelho, o Didê, com 2 armas e 3 carregadores municiados, e o diretor Maurício Knoploch, autuado em flagrante por posse de munição. Ele é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch. Com o afastamento das funções públicas do presidente e dos diretores, o governo nomeou o secretário de governo, delegado Roberto Lisandro, para comandar o instituto até uma nova nomeação. Viajar em família é uma delícia. Você já viajou de avião ou é a primeira vez? Já viajei. E é tranquilo pra você? Eu não tenho medo. Mas legal, eu amo voar. Agora é regra. Pagando ou não pela marcação de assentos, qualquer criança ou adolescente com até 16 anos que esteja viajando com a família precisa estar sentado ao lado de pelo menos um dos pais ou responsáveis. A norma é da ANAC e vale mesmo para passagens compradas em reservas diferentes. Basta a família informar a companhia aérea. Se precisar realocar alguém, serão aqueles passageiros que não pagaram pela reserva antecipada. A empresa que não cumprir a determinação pode levar multa. Passageiro preterido pode se dirigir ao juizado especial no aeroporto ou ao posto da ANAC no aeroporto e fazer uma reclamação. Muitos assentos são distribuídos livremente, então não tem desculpa para as empresas desrespeitarem esse direito. A Carolina já fez algumas viagens com o filho e depender da negociação com os outros passageiros para sentar com ele é algo que sempre a preocupava.
Agora, sabendo da regra, espera que a condição seja clara já na hora de comprar as passagens. É uma informação que ela deveria vir claramente ali. Inclusive, da passagem, a gente coloca o número do passaporte, coloca a data de nascimento, a data que vai vencer o passaporte, todas essas informações vão. Então, por que quando eu não coloco essa informação que sai a idade dele, não vem a opção já de eu escolher o assento? A ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, disse que a resolução da ANAC já é praticada pelas companhias. A morte de Oliver Drayson, de 3 anos, espancado pelo próprio pai, expôs uma vida de violência sofrida por 5 crianças e as falhas de uma rede que as deveria proteger. Oliver era filho do americano Dandre Grayson, de 33 anos, e da japonesa Mayana Rogers, de 29. O casal de missionários está no Brasil há 9 anos. Segundo a polícia, eles têm registros de violência em pelo menos 3 estados. O primeiro em outubro de 2024, em Águas de Lindóia, interior paulista. O casal é acusado de maus tratos contra a filha, que na época tinha 7 anos. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o processo foi encaminhado para Palmitos, no interior catarinense, para onde a família se mudou. Por lá, os filhos do casal chegaram a ficar 4 meses em abrigos por causa dos indícios de violência, mas voltaram para os pais. E em setembro do ano passado, outra mudança da família, aqui para o Rio Grande do Sul. Em Viamão, na Grande Porto Alegre, moravam nessa comunidade rural. Os vizinhos estranhavam o comportamento do missionário e percebiam as crianças sempre com fome. As crianças estavam comendo casquinha de árvore no chão, já passavam fome. A gente via só dentro do pátio as crianças assim, porque raramente ele deixava alguém chegar perto deles. Por telefone, falamos com um pastor que ajudava a família. Ele contou que as crianças eram escondidas pelo pai. Quando a gente chegava, ele isolava eles da gente. Segundo o Conselho Tutelar de Viamão, a primeira denúncia de violência foi feita em novembro de 2025. Ainda segundo o Conselho, os agentes foram à casa da família em fevereiro desse ano, 3 meses depois, e não constataram maus tratos. Outra visita foi agendada agora, para julho, mas antes disso, Oliver foi espancado e morto. Depois da prisão dos pais, 4 irmãos de Oliver, de 1, 5, 7 e 9 anos, foram levados para abrigos e passaram por exames. Foram encontradas diversas lesões nos corpos das crianças. 2 irmãs contaram que também eram agredidas pela mãe. Mayana foi presa preventivamente ontem e hoje a prisão foi mantida em audiência de custódia. Segundo a defesa, ela também é vítima de violência. Junto com os filhos, ela era uma vítima de violência física, emocional e espiritual. Ele se dizia um missionário, apesar de não ter nenhuma ligação formal com nenhuma igreja. A reportagem do Jornal da Band teve acesso a imagens de versículos colados num armário onde a família vivia. Um deles diz em inglês que, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres devem se submeter aos maridos em tudo. Dandre Grayson está preso. Ele confessou que espancou o filho porque não gostou da resposta do menino a um bom dia. O Ministério Público pediu à Interpol colaboração para apurar possíveis crimes fora do Brasil. Um verdadeiro cardápio. Melhora da insônia, da aparência, mais energia e menos estresse. As promessas milagrosas da soroterapia estão espalhadas nas redes sociais. Melhora da imunidade e melhora do humor. Após a entrega de todos esses benefícios, Soroterapia é a aplicação de vitaminas, minerais e suplementação direto na veia do paciente. No Brasil, foi apelidado de soro da beleza ou soro da imunidade. Um tratamento que virou moda também com a ajuda de influenciadores. Bicho, eu tô outra mulher. Simplesmente levantou defunto. A Virgínia e o jogador da seleção brasileira, Vinícius Júnior, fizeram a aplicação nos Estados Unidos. Particularmente nos Estados Unidos, aqueles estabelecimentos de infusão, onde se colocam quantidades muito pequenas de nutrientes, que se faz lá nesses estabelecimentos. Mas aqui no Brasil, eles não só não devem, como eles não podem existir. Aqui no Brasil, a aplicação só é permitida em casos específicos,
como pacientes que passaram por cirurgia e têm dificuldade para absorver nutrientes. As clínicas que oferecem o chamado soro da beleza são irregulares e as aplicações apresentam riscos. Tomar suplementos injetáveis e não pensar nos riscos hepáticos, sobrecarga renal, arritmias cardíacas e até anafilaxia. A anafilaxia é uma reação alérgica grave. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo garante que fiscaliza e pune os médicos que fazem esse tipo de aplicação. O médico que está aplicando, que está prescrevendo e que também é o responsável técnico dessa clínica pode sofrer sanções e que pode ser desde uma censura confidencial até mesmo a cassação do exercício profissional. Os bombardeios dos últimos dias na costa iraniana e em bases americanas mostram que o conflito ainda está bem longe de um desfecho. Hoje, Donald Trump disse que o Irã pediu a retomada das negociações e que os Estados Unidos aceitaram conversar, mas deixou claro que o cessar-fogo acabou. O Irã negou que tenha solicitado novas reuniões e chamou a declaração de Trump de fake news. A Casa Branca também anunciou novas sanções ao Irã. Os alvos são um banqueiro radicado em Dubai, considerado financiador do líder supremo Mojtaba Khamenei, além de outras 13 pessoas e organizações. Os novos ataques praticamente enterraram o cessar-fogo, mas uma reformulação no acordo assinado há 3 semanas pode ser justamente o objetivo do governo americano. Uma reportagem do Wall Street Journal afirma que uma cláusula do documento sobre a navegação pelo Estreito de Hormuz foi escrita de forma ambígua. O trecho em questão determina que o Irã deve fazer arranjos para garantir a passagem segura de embarcações e trabalhar em conjunto com Omã na futura administração do canal. Para os Estados Unidos e seus aliados no Golfo, isso significa apenas assegurar a livre navegação. Mas o Irã sustenta que o texto lhe garante um papel de liderança sobre Hormuz, abrindo margem para a cobrança de pedágios em uma região considerada vital para o comércio global de energia. Em meio à nova escalada de tensões, fontes ligadas à Casa Branca confirmaram o recebimento de informações da inteligência de Israel sobre um suposto plano do Irã para matar Donald Trump. Em entrevista ao tabloide New York Post, o presidente comentou o assunto. Trump disse que deixou instruções permanentes às Forças Armadas americanas para realizarem um ataque de proporções sem precedentes ao Irã, caso ele seja assassinado. Bom, eu estou aqui na cidade de Lamar, fica aproximadamente 200 quilômetros do Estreito de Hormuz. Foi aqui que, no dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel atacaram pela primeira vez o Irã, matando 21 pessoas e ferindo 170, entre elas muitas crianças e adolescentes, porque um dos pontos atingidos aqui nessa cidade foi um centro poliesportivo, onde muitos jovens universitários estavam treinando no momento. E foi aqui também que Israel e Estados Unidos utilizaram uma bomba de fragmentação, né, que é aquela bomba que antes de tocar no solo, ela fragmenta, né, e atinge vários alvos. Então, quando a gente anda aqui pelas ruas, a gente consegue ver as marcas, né, dos mísseis que atingiram várias pessoas ao mesmo tempo. E também há relatos aqui dos médicos, né, que atenderam as vítimas, de que muitas pessoas chegavam até o hospital aparentemente sem nenhum ferimento, né, apenas com ferimentos leves, mas por dentro o estrago era muito grande. E até hoje a cidade carrega um trauma muito grande, né? Porque foi um dos ataques mais agressivos. Os Estados Unidos negam a utilização dessa bomba de fragmentação. Entretanto, o governo iraniano denunciou, dizendo que isso é mais um crime de guerra contra o povo iraniano, né? E outras investigações independentes, né, de grandes jornais como o New York Times revelaram, né, através das imagens do dia do bombardeio, que realmente o míssil utilizado é um míssil de fragmentação que atinge vários pontos e que não deveria ser utilizado em áreas civis e residenciais. Não aceitamos dinheiro em espécie. O aviso se tornou comum nas lojas da Suécia.
Há anos, o país estimula o uso de cartões e meios de pagamento digitais. Notas e moedas representam apenas 1% da economia por lá. Ao menos metade dos varejistas suecos prevêem que até 2025 não aceitarão mais notas. Só que o governo decidiu mudar o rumo. A partir deste mês, supermercados e farmácias passaram a ser obrigados a aceitarem novamente pagamentos em notas e moedas. A preocupação é incluir idosos e pessoas com deficiência que não têm familiaridade com a tecnologia e, principalmente, se preparar para situações de crise. O medo de ataques cibernéticos e falhas de energia ganhou força desde o início da guerra na Ucrânia. Para o Banco Central sueco, manter dinheiro vivo em circulação se tornou questão de segurança nacional. A recomendação, inclusive, é que cada adulto guarde 1.000 coroas suecas em casa, o equivalente a mais de R$500 para comprar comida ou medicamentos em caso de um conflito. Aqui na França, o pagamento com cartão e por celular também domina o dia a dia, mas o dinheiro em espécie continua sendo amplamente aceito e faz parte da estratégia de preparação para emergências. A Suécia continua entre os países menos dependentes de dinheiro em espécie do mundo, mas a nova lei traz um recado. Se a tecnologia falhar, a população precisa ter uma alternativa segura. O senador Flávio Bolsonaro participa agora à noite, em Fortaleza, do lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes do PL, escolhido por ele para a disputa ao Senado pelo Ceará. Fernandes ocupa a vaga que seria da deputada federal Priscila Costa, um nome apoiado por Michele Bolsonaro. O evento foi anunciado depois do vídeo publicado por Michele questionando a decisão do partido no estado. A substituição e a aliança com Ciro Gomes, pré-candidato ao governo do Ceará, foram o estopim da crise entre Flávio e a ex-primeira-dama. O acordo com o PSDB, atual partido de Ciro, prevê que o PL indique apenas uma das duas vagas em disputa ao Senado. Antes do evento, Flávio Bolsonaro visitou uma região em Fortaleza, onde os moradores teriam sido expulsos por facções criminosas. Um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje é a atuação de facções narcoterroristas que estão simplesmente dominando territórios. Esse aqui é mais um território que eles dominaram há um tempo atrás e simplesmente está abandonado hoje em dia, virou um bairro fantasma. Ainda sobre a candidatura de Flávio, a Federação União Brasil PP sinalizou que não deve apoiar o senador no primeiro turno. Em Brasília, o presidente Lula reuniu ministros e representantes do setor privado para tratar da gestão de minerais estratégicos. A ideia é que o governo elabore um plano para ampliar os investimentos e posicionar o Brasil como um dos principais atores desse mercado, hoje liderado pela China. A proposta deve sair após a aprovação do marco legal sobre o tema, que está em discussão no Congresso. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a preocupar com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima. Nós queremos ser exportador de inteligência, de conhecimento. O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. Se reuniu com representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Caiado disse que pretende usar a experiência como governador para reforçar o combate à violência e ao avanço do crime organizado. Romeu Zema, pré-candidato do Novo, cumpriu a agenda em Belo Horizonte. Pela manhã, se reuniu com seu ex-vice, o atual governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que terá o apoio do Novo em outubro. Renan Santos, do Missão, não teve agenda pública nesta sexta-feira. Urnas eletrônicas transportadas em veículos blindados e mudança de endereço em sessões de votação. O avanço de organizações criminosas é uma ameaça para a realização de uma eleição. De olho nisso, 7 estados já apresentaram pedidos de ajuda federal para o reforço na segurança nos dias das votações deste ano.
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aceitou o pedido de reforço feito pelo governo estadual. O presidente do tribunal disse que o estado se encontra em uma situação de controle territorial armado e ameaça a soberania popular. 1 em cada 4 moradores do Rio vive em áreas de risco. Não é de hoje. Há alguns anos isso já vem ocorrendo. As Forças Armadas já atuaram aqui no nosso estado. Ela vem fazer um trabalho importantíssimo, porque quando o cidadão vai votar, precisa ter segurança. O envio das Forças Armadas para reforçar segurança nas eleições não é automático. Cada TRE precisa mapear a vulnerabilidade e apresentar ao TSE, que dará a palavra final sobre o uso das tropas federais. As medidas de segurança devem ir além do operacional. Outra preocupação no Rio de Janeiro é a infiltração de pessoas ligadas ao crime em partidos. A Justiça Eleitoral do Estado pediu que as legendas façam um filtro nos registros de candidaturas. O objetivo é impedir a participação de traficantes e milicianos como candidatos. Esse ano, a Tatiana se candidatou para ser mesária pela primeira vez. A convocação veio há 2 semanas, por telefone. E tem uma parte também que eu posso estar ajudando, porque eu acabei de fazer um curso de Libras, então eu creio que se chegar um surdo lá, eu vou conseguir ajudar ele a votar. O número de mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano ainda não foi divulgado. Os juízes eleitorais têm até o dia 5 de agosto para publicar os editais com a relação de todos os convocados. As eleições de 2022 contaram com cerca de 1.500.000 voluntários. Considerando que a gente tem o banco de dados dos mesários de eleições anteriores e mais o banco de dados dos voluntários, a Justiça Eleitoral consegue fazer a convocação para as mesas funcionarem corretamente. E a legislação ainda garante que para cada dia de convocação o mesário obtém 2 dias de folga no trabalho. Quem for convocado e não puder comparecer, tem 30 dias para informar a Justiça Eleitoral. Se o mesário faltar no dia da eleição, fica sujeito à aplicação de uma multa que o próprio juiz, analisando as condições ali, aplica para o mesário para que ele depois pague isso e fique quite com a Justiça Eleitoral. A Polícia Federal afirma que identificou indícios de que o presidente nacional do PL, mesmo sem mandato, atuou em conjunto com 3 servidores da Câmara para definir o destino de pelo menos 21 emendas parlamentares. Somadas, elas chegam a 119 milhões de reais. Os servidores são Nara Brum, ligada à liderança do PL na Câmara, Garigan Amarante Pinto, advogado também ligado ao partido, e Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, ela já foi alvo da mesma investigação no final do ano passado. Os indícios de envolvimento de Valdemar surgiram a partir da perícia no celular de Mariângela, apreendido em dezembro. Em mensagens trocadas entre os servidores, o nome dele é citado. Em uma das mensagens, Garigan diz: "Marquei com o Valdemar amanhã, 10h30. Acho que ele vai jogar no Turismos 24. Pode ser?" Segundo a PF, seriam 24 milhões em emendas. No dia seguinte, Garigan pergunta a Mariângela se o valor do presidente Valdemar já havia sido fechado. Ela responde: "Se puder trocar tudo turismo, ótimo." Na sequência, o advogado diz: 24 milhões tá bom. Em outra mensagem, Nara diz a Mariângela que Valdemar pede troca em indicações de emendas. Com base nos relatos da PF, o ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou a suspensão da execução das emendas parlamentares que ainda não foram pagas e ordenou o bloqueio de 119 bilhões em bens de Valdemar Costa Neto para eventual ressarcimento. Na decisão, Dino ressaltou que a apuração mostrou que as emendas eram encaminhadas com a indicação falsa de deputados federais, como solicitantes, para dar aparência de legalidade a pedidos feitos, na verdade, por alguém que não era parlamentar. Em nota, a defesa de Valdemar nega irregularidades e afirma que a decisão é baseada em suposições e criminaliza a atuação político-partidária. Os advogados sustentam que o diálogo entre dirigentes partidários e parlamentares faz parte da atividade política e, por si só, não configura crime. A defesa se diz preocupada com o bloqueio do patrimônio de Valdemar e lamentou a divulgação de uma investigação ainda em fase preliminar, especialmente em um momento de sensibilidade institucional e eleitoral.
É um vai e vem de taxas e decisões que confundem todo mundo. Essa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos não era tão delicada assim em décadas. A participação dos americanos nas nossas exportações é a menor desde 1997. As vendas para lá caíram 13% no primeiro semestre de 2026. Para mostrar o tamanho desse impacto, a gente vai poder entender melhor olhando para essa pizza. Essa fatia mostra os setores que já sofrem os efeitos das sobretaxas, como aço, madeira, calçados, máquinas e petróleo, que registraram queda de quase 17% nas exportações. Outros produtos não sobretaxados também caíram, mas menos. Agora, a indústria se preocupa com cerca de 4 mil produtos que podem ter a tarifa aumentada de 10% para até 37,5% a partir do dia 15. Aí as vendas devem cair mais, prejuízo para nós e também para eles. Os americanos vão passar a pagar mais por itens que eles compram do Brasil, como ferro gusa, usado na fabricação de aço, açúcar, álcool e madeira. Quase todo o compensado de pinos que eles compram vem daqui. O governo brasileiro tenta negociar e a decisão sai na semana que vem. Viemos até Mauá, na Grande São Paulo. Essa indústria usa aço e outros componentes para fabricar esses equipamentos que transformam resíduos de proteína de frigoríficos em alimentos para animais. Cada um pode custar entre 8 e 12 milhões e o prazo de produção é de até 8 meses. Em 2024, a empresa exportou para os Estados Unidos 60 milhões de reais em equipamentos. Em 2025, caiu muito, 20 milhões. E agora, em 2026, não teve nenhuma exportação. A gente tem que buscar em outros mercados alternativas para continuar a estratégia e manter a empresa em pé. Então, sim, se nada for feito e se não acontecer nada diferente aí no cenário macroeconômico e também com relação à taxação, vai ter que existir uma readequação de equipe e tudo. Opções para as férias não faltam na lista do Daniel. A gente pode jogar futebol de sabão, pode pintar a rua, pode brincar de água, pode ir no hotel, que é a minha coisa favorita. O descanso é merecido. Todo dia tem muita lição de casa, muito difícil. Tem arte em inglês, é a pior de todas. Aí nas férias é legal, assim, eu gosto de vir pra casa, às vezes eu faço tudo porque eu vou viajar. Ter brincado bastante, ter jogado bastante, ter comido bastante. É tipo um descanso de todo dia ter aula. A Jaqueline tem que trabalhar e para evitar que a filha acabe muito atraída pelas telas, optou por colocá-la numa colônia de férias. Geralmente ela prefere vir pra cá do que ficar em casa enquanto a gente tá trabalhando. Aqui ela consegue ficar com as crianças, tem várias brincadeiras e pra ela é muito mais divertido. A procura que aumenta justamente porque nós somos um espaço alternativo para que a criança saia da tela e se divirta. Mesmo para quem fica em casa, a psiquiatra infantil enfatiza: esse é um bom momento para criar conexão. Se tem alguém em casa que vai cozinhar, chama a criança, né? Olha, me ajuda aqui, põe a mesa, né? Assim, a criança pode participar de tanta coisa, de estreitar relações mesmo, que é muito difícil às vezes na correria do semestre. Do leite materno humano no enfrentamento da obesidade e da compulsão alimentar. Pesquisadores da UFMG descobriram que algumas dessas bactérias ajudam a controlar a fome, reduzir inflamações e favorecer a perda de peso. A gente pode formular um produto que possa ser utilizado em crianças com histórico de obesidade na família. Então a gente faria, por exemplo, uma fórmula infantil. A descoberta foi patenteada, ou seja, a tecnologia ganhou proteção para que possa ser desenvolvida com exclusividade, para evitar que a invenção seja copiada ou explorada comercialmente sem autorização. A UFMG é a universidade brasileira com o maior número de patentes de invenção. Só no ano passado foram 94 registros, um número recorde.
São criações que envolvem diversas áreas, da saúde à robótica. Que tal uma inteligência artificial que analisa radiografias automaticamente para verificar lesões no joelho? Nesta outra inovação, o bagaço de cana-de-açúcar e resíduos da indústria da mineração, por exemplo, podem entrar na linha de produção de peças para carros. No Brasil, uma patente de invenção é válida por 20 anos, a partir da data do depósito do pedido. Se a descoberta virar um produto e for licenciada para uma empresa, a universidade pode receber os chamados royalties, recursos que ajudam a financiar novas pesquisas e inovações. Qualquer recurso que venha na taxa de acesso ou royalties, isso é transferido para a União, isso volta para a sociedade e aqui na UFMG é totalmente reinvestido nos novos professores, nos novos alunos e tudo mais. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. Ver a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Moto G05 por R$ 57,57 mensais. Liquidificador Mundial por R$ 73,99. Smart TV TCL 32 polegadas, só R$ 82,91 por mês. Fone Motorola, só R$ 179,00. Acesse agora o site ou o app da Band Shop e aproveite. Band Shop, a loja oficial da Band. Com o Band Play, o jogo aberto anda lado a lado com você. Fique por dentro do que rola em campo sem pagar nada. Baixe o Band Play e assista de onde estiver.